Oi, pessoal, tudo bem? Você ficaria espantado se soubesse que há pessoas em pleno século XXI cultuando deuses da mitologia grega? É isso que iremos ver neste vídeo. Mas antes, não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like sobre o conteúdo e o mais importante, compartilhar com seus amigos e com seus irmãos e ficar livre para tecer seus comentários sobre este tema. Lembrando que essas ações ajudam bastante o nosso canal a crescer. Grécia, mais precisamente Atenas, é um berço mundial da democracia e mesmo estando em pleno século XXI e sendo um país majoritariamente cristão, sobretudo católicos ortodoxo, o que nos causa surpresa é o fato de existir grupos e movimentos aonde pessoas estão cultuando e rezando aos deuses e semideuses do Olimpo. Não trata apenas das divindades do Monte Olimpo como Zeus, Hera, Poseidon, Hades, Apolo, Artemis e muitos outros, mas sim a captação e absorção de todas as suas teologias, aonde que para nós trata-se de um mito, para eles é a mais pura convicção de fatos reais. Inevitavelmente, o que nos vem à cabeça é um questionamento de como pode ter ocorrido aparentemente esse retrocesso religioso temporal em uma sociedade que, na sua grande totalidade, é cristã. Segundo o Departamento das Ciências e Religiões, ligado ao Ministério da Educação do país grego, 98% da população se considera cristã ortodoxa. Isso é, entre fervorosos praticantes e aqueles que não pisam numa igreja há muito tempo. Diante disso, vem a pergunta: como pode, dentro do seio do cristianismo espalhado pelos apóstolos, sobretudo por Paulo diante dos gentios, incluindo aqui os gregos, termos pessoas que estão adorando deuses, praticando até mesmo rituais durante muitos séculos que foram abandonados e combatidos pelo cristianismo? Bom, em primeira análise, sobre a ótica cristã, podemos dizer que houve um certo fracasso no formato e manutenção do cristianismo existente na Grécia, sobretudo quanto às práticas dos cristãos ortodoxos. Essa acomodação do cristianismo, se comparado com a grande expansão promovida pelo apóstolo Paulo e os primeiros cristãos, proporcionou um evangelho estagnado, sem graça, aonde os ritos e praxes são mais valorizados que o teor da mensagem, aonde a figura do líder religioso tem uma outra dimensão e pompa, chegando até ser comparado como um representante intercessor de Cristo na terra. Não consigo aprofundar nessa análise por desconhecer detalhes a respeito dos ritos e das práticas adotadas pela religião praticamente oficial do país grego, mas, diante dessa situação, esse retrocesso religioso pode sim estar também atrelado à questão do fracasso da manutenção cristã. Outro fator é a similaridade entre a prática e forma de adoração aos deuses gregos com a forma adotada pela Igreja no trato de adoração e veneração de santos. Embora a Igreja Ortodoxa não permite o uso de imagens de esculturas na decoração, somente pinturas sobre madeira representando os santos Jesus e sua mãe Maria, a questão de certa pluralidade na veneração é análoga com a religião antiga grega. Uma outra reflexão está justamente por conta da própria Igreja Ortodoxa. Desde o cisma ocorrido em 1054, aonde de um lado permaneceu o catolicismo submetido à autoridade papal e do outro lado várias igrejas orientais que se uniram em torno do poder de um patriarca de Constantinopla, constituindo assim a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, mais conhecida como Igreja Ortodoxa, temos duas formas de condução do cristianismo com ritos semelhantes e dogmas parecidos, entretanto ambas distanciadas do cerne da palavra pregoada pelo próprio apóstolo Paulo. Essa expressão ortodoxa advém do grego que significa doutrina reta, ou que não há nenhum outro tipo de alteração desde o princípio do cisma até os dias atuais. Desta forma,
pode realmente fazer com que as pessoas migrem para outras opções e até mesmo voltando à prática de culto praticado pelos seus ancestrais. Agora, falando um pouco sobre este grupo de adoradores, eles não estão rivalizando com o cristianismo. Simplesmente estão optando em praticar uma religião antiga que na história da civilização dominou várias nações, artes, culturas e filosofias. O problema não está necessariamente no fato deles voltarem a uma religião politeísta e que estava praticamente morta. A questão é o cristianismo degradar de tal forma que a mensagem não consegue ser proclamada diante do peso das tradições que camuflam o evangelho de boas novas de Cristo aos homens. Essa estagnação ocorrida dentro do catolicismo, especificamente o católico romano, fez brotar um movimento de reforma, o qual tinha como propósito não estabelecer uma nova denominação religiosa cristã, mas reformar a existente, externando verdades que até então eram sufocadas pela tradição eclesiástica. Essa reforma e avivamento teológico não ocorreu efetivamente na Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, permanecendo praticamente seus mesmos dogmas de fundação e deixando cega diante dos avanços de estudos teológicos e principalmente não acompanhando os seus membros como rebanho do bom pastor. Não estou aqui nesse vídeo criando base ou justificativa para o retorno de grupos de adoração a uma religião antiga, onde sua fundamentação está mais sobre os mitos do que com a materialidade da existência dos seus respectivos deuses. A questão desse vídeo não é desmerecer o papel e função da Igreja Católica Apostólica, seja romana ou a da Oriente. A questão fundamental desse vídeo é mostrar que quando a verdade não é apresentada, corremos o risco de termos um retrocesso. Essas pessoas podem estar movidas por sentimentos verdadeiros, mas com conhecimento limitado por não terem tido a oportunidade de conhecer o cerne da mensagem de Cristo que nos concede a salvação. Não temos como julgá-los, pois a base e referência que eles utilizam é diferente daquela que temos. Assim sendo, não posso simplesmente dizer que eles estão errados, pois a Bíblia não representa nada para eles. Entretanto, posso sim mostrar que há um Deus nos céus muito mais poderoso que aqueles que supostamente se encontram no Monte Olimpo. Podemos mostrar um Deus de amor que se esvaziou de si mesmo para sentir as dores da humanidade, mas triunfou para que a minha vitória futura fosse garantida. Isso nenhum deus grego fez na história passada, apresentada nas mitologias, e por conseguinte, certamente não faria se eles existissem. Gostou desse conteúdo? Então não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e com seus irmãos, ficar livres para poder tecer seus comentários sobre este conteúdo. Muito obrigado por ficar com a gente, um forte e apertado abraço e até o próximo vídeo.